Eu vou começar a compartilhar a tela. Deixa eu ver se tem mais alguém que está entrando aqui. Estou compartilhando a tela. Olha aqui. Estão vendo a primeira imagem da apresentação? Não. Não? Não, só tela, mas não o slide da apresentação. Estranho. Ah, sim, a verdade está aqui, né? Espera aí, então. Vamos ver aqui como é que faz. Está como apresentação. Vamos ver agora se vai. Não aparece aqui. Tá difícil aqui. Você compartilhou, agora é só você abrir o PowerPoint. Mas ele está aberto, mas ele não está abrindo aqui. Está entrando só com uma janela. Porque está aparecendo compartilhado, mas não está aberto o PowerPoint, a tela do PowerPoint. Quer ver, ó? Ele aparece assim. Ah, peraí, deixa eu ver agora. E agora? Agora você abriu o PowerPoint? Abri. Não, não está aparecendo o PowerPoint. Ele aparece aqui para mim, né? Deixa eu ver. Ele aparece como? Interromper compartilhamento. Ele não está aparecendo, mas... Ele está com apresentar, mas não vai. Abre sua câmera. Espera aí. Agora mostra a tela do PowerPoint. Não dá, né? Como eu vou mostrar? Deixa eu ver, peraí. Porque aqui Só tá... aparece assim, você está apresentando para todos. Mas então, está aparecendo a tela de todas as pessoas e você está apresentando para todos, mas não aparece o PowerPoint. Aí, se eu colocar o PowerPoint, ele não vem. Não vem. Embaixo. Você quer entrar e sair? Vou fazer isso. Vamos ver.
Agora sim, Sérgio. Agora está aparecendo. Mas o seu áudio está desligado. O áudio. Agora aí. Agora foi. Tá agora a imagem? Tá, a imagem está agora. Ok. Então, consideradas cirurgias de epizodontia simples, visto que as cirurgias avançadas, normalmente, elas são direcionadas para um outro grupo, ou para o grupo de especialização de bucomaxilo, ou às vezes na própria cadeira de cirurgia da universidade. Então, praticamente, nós não vamos fazer casos muito complicados. Tem aulas de casos um pouco mais complicados, onde nós temos que fazer a fisectomia, movimentações de dentes impactados. Porém, acho que esse não vai ser o foco da nossa aula de hoje. Então, nós vamos fazer tipo uma recordação em parte do que já foi comentado nas aulas de cirurgia oral menor, né, ou cirurgia oral da universidade, apenas para que a gente se recorde de alguns pontos de apoio. Eu alerto normalmente vários de vocês, alunos, de que existe sempre a necessidade de nós fazermos uma anamnese extremamente detalhada no pré-operatório. Vocês vão estar munidos de um formulário, de uma documentação, de forma que existe algumas perguntas relacionadas para que a gente casse informações relacionadas ao próprio paciente. Contudo, nem sempre os pacientes nos relatam todas as informações. Então, cabe a nós. Eu sei, tem um pessoal que está entrando depois e eu não consigo entrar aqui, eu tenho que sair da apresentação para poder apresentar, para poder liberar. Deixa eu voltar, então. Ok. E essa anamnese, ela tem que ser super detalhada. Vocês têm que questionar o paciente se ele tem alguma medicação que eles tomam, se eles estão em algum tratamento médico, qual o seu histórico odontológico, se houver, né? Verificar se tem algumas doenças sistêmicas, se a medicação que eles tomam aqui se relaciona, né? Porque grande parte dos nossos pacientes, eles apresentam algum tipo de anormalidade. Grande parte, não digo todos, porque os pacientes mais novos, lógico, que não tomam nenhum tipo de medicamento, mas pacientes mais velhos, eles normalmente têm algum tipo de cuidado que devem ser administrados para que, durante o procedimento operatório, a gente não tenha nenhum tipo de intercorrência. Então, essa anamnese é um ponto-chave de qualquer tipo de procedimento, não só chave para procedimentos de fora a extração, de dentística, endodontia, porque exige que o paciente seja administrado com medicamentos, às vezes pré-operatório e às vezes transoperatório com um sal anestésico. Então, o conhecimento desse paciente seria necessário para que a gente não tenha nenhum tipo de intercorrência durante o transoperatório. Após essa anamnese, nós vamos fazer um exame detalhado da cavidade oral. Temos que decifrar se, na verdade, se decifrar qual que é a situação geral daqueles dentes. A gente, às vezes, tem um foco, né? A gente observa elementos dentais que apresentam problemas. Esse, por exemplo, é apresentado na tela. Nós temos que analisar não somente o dente sozinho, mas também avaliar os contornos, verificar exatamente como estão os dentes vizinhos, analisar através de outros exames radiográficos, avaliar, por exemplo, clinicamente, como está a situação dos tecidos moles, se existe um processo inflamatório envolvido, né, nos tecidos moles, e provavelmente
muitos tecidos moles associados ao tecido dentinário. Por vezes, essa área clínica tem que ser notada pelo profissional através de sondas periodontais, através de pontas exploratórias, para avaliar se a condição clínica de uma possível dentina ela está de acordo com uma reconstrução, no caso aqui, protética ou não, ou se o dente apresenta um componente tecidual cariado e que praticamente vai fazer com que haja a indicação de uma remoção dental. Então, para isso, nós vamos associar a clínica, muito bem realizada, estruturada, com exames radiográficos. Então, se pode fazer, no caso ali, um exame radiográfico de uma periapical. No caso desses dentes, a gente nota que existe um comprometimento endodôntico, né, lesões endodônticas. A parte periodontal, também, bolsas periodontais em estado de evolução, e alguns dos elementos com uma estrutura dental um pouco mais deficitária e que exigiria a remoção para saber de quanto que sobraria de elemento radicular para uma possível reconstrução protética. Então, esse é um dos exames radiográficos. Lógico, vocês vão estar munidos com uma radiografia panorâmica. Essa radiografia panorâmica, ela nos dá uma visão geral dos elementos como um todo, não um foco. Então, a princípio, vocês vão observar essa radiografia panorâmica para avaliar alguns pontos de apoio como bolsas periodontais, dentes com processos cariosos, posicionamento dental, perda de elementos dentais prévio à consulta, movimentações desses dentes, sistema de oclusão, né, articular, e através dessa informação panorâmica, a gente parte para radiografias periapicais, porque elas vão dar um foco em zonas específicas. No caso, por exemplo, dessa radiografia panorâmica, nós podemos observar que o elemento número 14 apresenta não somente uma lesão endodôntica, mas também... Professor, desculpa, só um minuto. Oi. Para mim, pelo menos, parou no slide da anamnese detalhada. Será que é geral? Senão eu vou sair e entrar de novo. Aí eu estou no exame radiográfico panorâmico. Eu não sei porque eu não eu só vejo uma tela aqui na frente, por isso que eu... Para mim parou também. Deixa eu ver. Então, aqui eu vou... Eu não sei se para todos. Agora eu movimentei para avaliação do exame radiográfico, que é radiografia periapical. Não, aqui ainda está no avaliação pré-cirúrgica, exame detalhado. Isso, agora apareceu a radiografia. Eu não sei se está... Às vezes interrompe o compartilhamento, acho que pode ser isso. Essa está a radiografia periapical agora? Isso. Tá, se eu mudar agora, apareceu a panorâmica? Não. Não, para mim também não. Tá na periapical. É. Ele parece que não dá para fazer tela cheia. Ele tá como se fosse na visão geral dos slides. Acho que lá embaixo tem que pôr apresentação de slide, né? Algo assim. Acho que sim. Aí quando você muda... Então, pode ser aqui. Então, vamos ver se é mais... Você colocar na apresentação de slides lá naquele... Espera aí. Porque acho que para a maioria tá aqui no periapical, né? Agora... Sim, mas aqui na... Eu não sei se interrompe o compartilhamento. Se você colocar a tela geral... Mas ela não me permite, ele permite só parar a apresentação.
Assim aparece como uma perapical, né? E depois se eu mudar, Isso. não vai, né? Não. Se você clicar no slide do lado, que agora Apareceu como... apareceu o slide 6. Antes estava parado, ficou um tempão parado para a gente no slide 3. Então, se eu ficar modificando assim, pode ser que dê certo, então. Vamos tentar sim. Viu? Apareceu indicações? Agora sim. Tá. Mas acho que vai ter que ser no mouse, né? Você vai ter que selecionar. Pois é. Tá bom. Tá, então no exame radiográfico panorâmico, né, vocês observam que o elemento número 14, ele apresenta, além de uma lesão endodôntica, um comprometimento da estrutura da coroa dental, ou seja, teria que analisar, através de uma periapical, uma radiografia periapical, qual que é a condição exata desse elemento, se ele tem condições de tratamento, visto que a estrutura de dentina foi bem, vamos dizer, destruída pelo elemento carioso, né, pelo tecido carioso. Isso, às vezes, dependendo do nível de perda dental, por vezes não se convém nem mesmo fazer o tratamento endodôntico para tentar salvar o dente, porque se for num nível de tecido ósseo, a perda de tecido dental por tecido cariado, se faz necessário um aumento de coroa clínica, às vezes esse aumento de coroa clínica pode fazer com que a gente perca mais tecido de sustentação óssea, então isso tudo tem que ser analisado através da associação com uma radiografia periapical, de forma a entendermos que se realmente aquele elemento teria condições de tratamento ou não. Como indicações, nós temos algumas regras que nem sempre elas são absolutas. Por exemplo, cáries e suas complicações. A gente analisa numa imagem como essa uma perda muito grande de tecido, ou a existência de tecido cariado com uma abundância, tratamentos restauradores. Então, por vezes, se faz a indicação da extração, mas tem que se avaliar se a condição periodontal está deficitária ou não, se houve muita perda, para que então se decida uma possível remoção. Assim, se a gente observar clinicamente, como está esse elemento, nós temos a condição gengival, que aparentemente uma coloração ideal, que é mais a roseada, né? Lógico que você tem que ver as características dessa gengiva inserida, para verificar se existem os pontos de fibras colágenas. É uma associação de informações para que você decida. Isso, lógico, associado à radiografia perapicais. Então, alguns tipos de modelo de cárie, dependendo da localização, uma porção cervical que possa envolver o espaço biológico periodontal, pode levar a uma possível remoção devido a uma dificuldade de trabalhos protéticos ou restauradores. Com relação à doença periodontal, se o paciente apresentar uma doença grave periodontal, normalmente esses elementos que estão praticamente soltos do tecido ósseo deveriam ser realmente retirados. Às vezes, nem todos são retirados. É possível se fazer um controle através de uma boa orientação de higienização, né, de elementos que, porventura, mesmo acometidos por doença periodontal, possam ser restaurados ou restabelecidos através de um bom tratamento periodontal. No caso aqui dessa imagem, praticamente, se nós observarmos, os elementos anteriores estão praticamente todos perdidos, porém os caninos eles têm aparentemente uma boa posição, né? Então, através dessa da avaliação clínica associada a uma radiografias perapicais e panorâmica, a gente pode decidir se quantos elementos seriam retirados e quantos deveriam ser mantidos, né? De preferência, nós temos que dar uma chance para que alguns elementos sejam mantidos, para que o paciente tenha uma vida social e se extinga da possibilidade de se instalar uma prótese total, uma dentadura, que é uma prótese que teria o retorno somente com implantes, no caso de um melhor conforto, senão ele teria sempre a utilização de uma prótese móvel, que não deve ser muito agradável para quem utiliza. Então, se nós tivermos condições de salvaguardar alguns dos elementos, mesmo com doença periodontal ativa, nós temos que encaminhar para aéreo, né, para fazer as raspagens corretas, com a acuidade desses elementos,
de forma que a gente tenha condição de manter alguns elementos de retenção de uma possível prótese removível ou de uma prótese fixa, associada ou não a implantes, para que a gente possa reabilitar o paciente da melhor forma possível. Quando eu tiver totalmente um elemento com uma mobilidade grau 3 para cima, praticamente os elementos vão ter uma dificuldade de manutenção. Alguns realmente têm que ser retirados com uma certa rapidez para evitar o grau de condição bacteriana existente na cavidade oral. Às vezes nós temos indicações ortodônticas, né? Então alguns elementos podem ser direcionados à sua remoção devido ao receituário de uma ortodontia. Às vezes os profissionais, colegas ortodontistas requerem a eliminação de alguns elementos, permitindo que os dentes subsequentes possam se movimentar com maior facilidade e tentar uma melhor organização dental das arcadas. Ou pode também ter uma indicação protética. Por vezes, alguns elementos estão em uma condição que proteticamente pode ser prejudicado, ou para uma prótese móvel, ou fixa, ou até para implantes, que nos obrigue a retirar o elemento dental. Dentes mal posicionados. Normalmente, dentes, por exemplo, terceiros molares mal posicionados, ou, se não, alguns dentes, normalmente dentes pré-molares superiores, pode apresentar um mau posicionamento que nos indique a sua remoção, mas isso tem que ser avaliado juntamente com a ortodontia para analisar se realmente o dente que está mal posicionado não tem mais nenhuma condição de ser restabelecido numa posição ideal, mas às vezes isso pode acontecer. Talvez demora para movimentar aqui, estou vendo, né? Quando nós temos raízes fraturadas, deixa eu ver se alguém entrou aqui, só um minutinho. Dentes com raízes fraturadas, como mostrado ali, isso tem que ser muito bem avaliado. Esses dentes, eles vão apresentar um acúmulo bacteriano muito intenso. Então, isso pode levar a uma perda de tecido ósseo, de base de apoio para um futuro implante. Nessas condições, esses elementos eles têm que ser retirados o quanto antes, ou inicialmente isolados através de materiais dessas raízes para esse isolamento, para então se fazer o planejamento correto de sua remoção para possível instalação de implantes ou para que a remoção seja o menos traumática possível para aquele paciente. Lembrando que sempre casos de elementos fraturados ou com trincas vão levar a recessões ósseas muito intensas, devido ao acúmulo de biofilme e dificuldade de sua remoção pelo próprio paciente. Então, esses dentes com fraturas ou trincas, eles devem ser, sim, retirados o quanto antes, para evitarmos a colonização bacteriana e a perda de estrutura óssea. Os dentes impactados, normalmente terceiros molares inferiores e superiores, eles devem ser também indicação de extração. Esses dentes impactados, quando eles estão totalmente isolados da cavidade oral, porém abaixo do nível ósseo, por vezes eles podem ser mantidos em posição, para que se evite o acesso cirúrgico a áreas nobres, por exemplo, aqui como a área do nervo alveolar inferior, e que me faça ter um pós-operatório muito prejudicado. Por vezes a gente faz uma preservação desses elementos, né, através de radiografias, mantendo o elemento em posição. Contudo, se esse dente tiver algum tipo de exposição à cavidade oral, ou ele estiver a nível de tecido mole e em contato com os dentes, dente logo anterior,
esse dente pode ter comprometimentos bacterianos devido à migração bacteriana via tecido mole. E isso pode causar uma lesão muito maior. Nessas condições, se ele tiver esse tipo de exposição, não estiver totalmente isolado em tecido ósseo, ele deve ser, sim, retirado. Dentes supranumerários, muitas vezes, eles estão localizados principalmente nas zonas de incisivos superiores. Existem pré-molares, como aqui essa imagem, né? A gente observa que o paciente em questão, ele apresenta 2 dentes supranumerários localizados nas zonas intermediárias entre os números 34, 35 e 44, 45. Esses dentes, eles normalmente estão localizados, normalmente digo, com maior frequência localizados na porção lingual, e eles devem ser retirados para que os dentes subsequentes, vizinhos, não tenham nenhum tipo de comprometimento. Esse procedimento cirúrgico é relativamente simples, normalmente quando está localizado na porção lingual, existe só a necessidade de fazer o afastamento da margem gengival lingual, exposição de coroa, que pode ser feita através de uma osteotomia, e essa coroa exposta, não temos condições de calçar com elevadores ou alavancas, permitindo que eles se expulse da região, ou seja, retirado através de uma força em forma de cunha. Sempre, para essas situações, esses elementos têm que ser observados a condição da raiz, porque uma raiz cônica é muito mais fácil de ser retirada do que uma raiz dilacerada. Que a raiz dilacerada pode levar a comprometimentos, principalmente numa zona como essa, que tem uma aproximação muito maior com o forame mentual e o nervo mentual mentoniano. E isso pode levar a um comprometimento, às vezes até de um processo parestésico do lábio inferior, em caso de um acidente cirúrgico. Mas no caso desses dentes, a nível de clínica integrada, provavelmente vocês, dependendo logo das condições, não poderão realizar por se tratar de uma cirurgia mais eletiva. Dentes associados a lesões patológicas, sim, por exemplo, odontomas complexos ou compostos, a existência de dentes impactados, muitas vezes eu sou obrigado a retirar elementos dentais que possam estar em comprometimento com essas lesões e depois encaminhar para a cirurgia bucomaxila para que termine a remoção dos elementos que estão a mais ou que estão causando algum tipo de lesão apical ou óssea no paciente. Para terapias pré-radiação, muitos pacientes que vão passar conosco podem estar sujeitos a tumores de cabeça e pescoço e seriam necessários fazer alguma terapia de radiação. Pré-operatória, essa terapia, seriam realizados procedimentos de remoção de alguns elementos dentais que possam ter alguma contaminação, de forma que, antes da terapia de radioterapia, não tenhamos nenhum tipo de alteração óssea de exposição como radionecrose, né, osteoradionecrose. Então, isso teria que ser feito previamente para que depois ocorra a cicatrização dos tecidos moles, né, que haja fechamento e cobertura do tecido ósseo remanescente, de forma que, posteriormente, esse paciente seria encaminhado para a radioterapia com maior conforto, né, que não tenha essa possibilidade de osteoradionecrose. Dentes envolvidos em fraturas dos maxilares, pacientes acidentados, muitas vezes apresentam dentes vizinhos que podem, vamos dizer, dificultar a contenção ou a redução dos cotos em fratura. Então, esses elementos, eles são retirados, permitindo que o cirurgião tenha espaço para a fixação das placas de estabilização e a contenção e fixação dos cotos seja mais eficiente. Então, esses elementos normalmente têm que ser retirados, os vizinhos à fratura. Por motivos econômicos, isso é uma coisa que deve ser muito bem administrada por vocês, profissionais. Muitas vezes o paciente ele opta de uma extração
para que se evite digamos, um gasto maior, né? E isso tem que ser muito bem administrado. Vocês têm que alertar o seu paciente de que forma? Fazendo ele avaliar o seguinte, que a perda de um elemento dental praticamente é para sempre. Ele pode depois restituir através, possivelmente, de um implante de uma prótese fixa, quando possível, até uma prótese móvel. Porém, a perda, ele não tem volta, porque se for um dente permanente, aquele finaliza, né? Não tem mais nenhum dente a nascer. Então, de preferência, vocês têm que fazer todas as explicações necessárias, enaltecendo sempre a necessidade de se manter a dentição, por uma questão de articulação, de fonação, né? Porque muitas vezes o paciente, bom, eu estou com um dente que está doendo demais, eu prefiro que retire, e eu não tenho não tenho dinheiro para poder restaurá-lo, ou fazer endodontia, ou fazer o tratamento que for necessário. Nem que tiver que fazer de uma forma mais vagarosa, para que então se mantenha o máximo possível esse elemento em posição, né? Então se faz primeiro, se expõe não todo o tratamento, se expõe o tratamento de uma forma exponencial, ou seja, de passo a passo, fazendo com que o paciente não perca esse elemento. Então, esses motivos econômicos até podem ser cabíveis, mas eles devem ser, em parte, controlados pelo profissional da saúde. Como contraindicações, pacientes, como tinha comentado, com tratamento de osteoradionecrose, são pacientes pela qual nós teríamos que evitar a remoção dental, porque ele já apresenta uma exposição óssea. Essa exposição óssea, se eu, vamos dizer, provocar mais essa região com o procedimento cirúrgico, ela pode se ampliar. Na verdade, pacientes com osteoradionecrose devem ser tratados com terapias de diminuição de composto bacteriano, né, de componentes bacterianos, às vezes de laser terapia, de forma a bioestimular as zonas vizinhas a que haja o recobrimento. Após o total recobrimento dos tecidos móveis, dependendo do controle desse paciente, né, a nível de higiene oral, o dente em questão ele pode ser mantido, ou se for necessária a sua remoção, eu vou ter uma zona menor de exposição, né, óssea. Isso faria com que eu tivesse um melhor resultado cirúrgico, tá? Então, assim, casos como esse, temos que ter muita atenção, de forma que não tenhamos problemas posteriores. Então, evita-se de fazer a retirada desses dentes, e se faz, sim, o controle do componente bacteriano, de forma a termos uma melhor condição de tecido, do metabolismo, para um possível tratamento posterior. Dentes localizados em área de tumores malignos está totalmente contraindicado, pela existência de carcinomas, né? E a remoção desses dentes podem fazer com que o tumor se prolifere, se exacerbe com maior frequência, porque você está o estimulando, né, devido à remoção dental. Às vezes até alguns tumores benignos, como o ameloblastoma, também tem que ser evitados, de forma que se estabilize o quadro. Isso tudo tem que ser muito bem analisado, então por isso que os exames como anamnese e exames radiográficos são necessários, para que a gente evite de atuar em zonas com esse tipo de comprometimento. Em casos, por exemplo, de abscessos dentoalveolares agudos, ok? Ou seja, pacientes que estão com o rosto inchado, com um excesso de secreção purulenta na face, eles inicialmente têm que ser, esses tipos de abscessos, eles têm que ser drenados inicialmente, para estabilizar o quadro, eliminar a quantidade de células mortas e bactérias existentes na face, estabilizar o paciente com medicamentos de antibiótico-terapia, para então, posteriormente à estabilização, a gente partir para a remoção dental
de um possível elemento contaminante, né? Então, para esses casos, inicialmente, isso era feito a nível ambulatorial, a nível de consultório. Hoje já não se permite mais fazer um tipo de drenagem como essa, e sim é feito a nível hospitalar. Em casos de pericoronarite grave, também, pacientes devem ser inicialmente controlados, né, na região de terceiros molares, principalmente. Ocorre um aumento, devido à dificuldade de acesso de escova, pode ocorrer a pericoronarite, né, uma inflamação extrema, que pode até causar um trismo, uma dificuldade de abertura de boca, de tal inflamação. Então, esses pacientes eles têm que ser cuidados através de agentes de asepsia intraoral, tentativa de escovação, né, controle com agentes antibacterianos, né, e anti-inflamatórios, de forma que a gente começa também a estabilizar, equilibrar o paciente a nível de pericoronarite, né, para que ela se torne praticamente crônica, para então partirmos por uma possível remoção dental. Muitos pacientes vão aparecer em consultório com um quadro de pericoronarite e nós, profissionais, temos que equilibrar o paciente, não podemos encaminhá-lo diretamente para a remoção dental, porque o local todo está com um alto índice bacteriano. Então, para que vocês removam o elemento dental, vocês vão eliminar uma causa, mas como vocês vão conseguir controlar a quantidade de bactéria existente naquele local? Então, é melhor controlar essa quantidade bacteriana. Quando o paciente estabilizar, vocês encaminham para a remoção dental. Ok. Aqueles foram agentes, foram contraindicações locais. Aqui. E agora, com relação a contraindicações sistêmicas, né? Pacientes com doenças metabólicas graves, mas que normalmente elas não estão sendo controladas com medicamentos. Esses pacientes, eles têm que ser alertados que existe a necessidade de um controle medicamentoso para que tenhamos condições de prosseguir com o tratamento. Pacientes com diabetes, com dificuldade de cicatrização, pacientes com problemas renais, isso pode ser feito através de índice de creatinina ou através de avaliações, exame de sangue, como, por exemplo, hepatite, existência de doenças relacionadas, né? Pela qual o paciente tem dificuldade de filtragem, né, alguns medicamentos, né, para eliminação, e às vezes pode manter em local. Isso tudo tem que ser bem avaliado. As doenças cardíacas graves podem ser uma contraindicação para algum tipo de fármacos administrados a nível de consultório, ou até através de sais anestéticos que possam ser administrados durante o atendimento. Casos de hemofilia, né, ou dificuldades de coagulação, pacientes com leucemia, ou tem problemas de glóbulos brancos, que tem já um menor índice de uma doença, vamos dizer, um tumor de leucemia, é grave porque o paciente já não tem muitos glóbulos de defesa do organismo, e isso, para um determinados procedimentos, tem que ser evitado, né? Porque você exigirá, após um quadro cirúrgico, uma defesa desse paciente. Ou quadro de hipertensão, né? Esse é o mais, vamos dizer, relativamente mais simples. Normalmente, o paciente de hipertensão, eles estão sempre medicados, mas para isso vocês têm que ter a anamnese bem controlada, para então saber se ele realmente tem condição de tratamento ou não. Por isso que ele faz primeiro a aferição da pressão do paciente antes de algum tipo de tratamento cirúrgico. Pacientes em gestação, principalmente no primeiro e último trimestres, são períodos pela qual a paciente pode estar submetida a procedimentos abortivos, né, ou situações de abortivos, e que também devem ser evitados algum tipo de tratamento. O próprio estresse de uma extração no procedimento cirúrgico pode levar a um problema na mãe, e essa pode repercutir na criança. Então, isso também tem que ser evitado, para que não tenhamos nenhum tipo de intercorrência. Pode-se
comunicar com o obstetra para saber se ele pode liberar para determinadas situações, né, algum tipo de atendimento que precisa ser o mais rápido possível, porém, nós temos que estar munidos de informações do obstetra, escritas, de forma que a gente tenha respaldo jurídico. Qualquer problema que venha a ter na criança. Então, isso tudo vocês têm que estar bem alertas e que, às vezes, tem que ter o respaldo de um apoio do obstetra que acompanha a mãe da criança. Muito bem. Com relação aos princípios de asepsia e antissepsia, o cirurgião sempre tem que estar paramentado. Vocês foram muito bem orientados na área de cirurgia e como tem que ser feito esse tipo de paramentação, com todos os tipos de kits cirúrgicos de paramentação, né, descartáveis, de forma que a gente tenha a melhor asepsia possível, evitando que haja o transporte de bactérias de zonas onde não existem as bactérias, de zonas onde que pode existir para zonas limpas. Essa antisepsia ela tem que ser não somente realizada pelo cirurgião, mas também pelo seu assistente, né? E como vocês vão estar em trios, que seja feita isso através o terceiro homem, que seria o circulante, né? Os dois, o assistente e o cirurgião, eles têm que ficar sempre estabilizados na zona de cirurgia, né? Evitando algum tipo de contaminação dos componentes existentes no kit cirúrgico, tanto luvas, aventais, o campo fenestrado, né? Ainda mais nesses tempos de pandemia, nós temos que evitar o máximo possível de transmissão de ponto. Isso tudo serviu como um pouco de lição para nós, né, a nível de asepsia, evitando-se problemas externos. Então, o paciente também tem que fazer uma asepsia intraoral. Inicialmente, nós fazíamos asepsia com sabões à base de iodo, né, iodo porrigine, porém, existe quadros alergênicos muito graves de pacientes com alérgico ao iodo. Então, podemos utilizar alguns antissépticos intraorais. Usamos hoje, atualmente, o mais utilizado é a clorexidina. Como asepsia intraoral seria a clorexidina 0,12% a 0,20%, e a extraoral é da parte de 2% a 4%, para poder fazer a asepsia e poder ter um local de toque ou de contato do paciente, através da luva cirúrgica. Quanto ao posicionamento dos pacientes para determinadas situações. Veja, esse é um ponto pela qual, ao longo dos anos, eu tinha observado que muitas vezes os profissionais eles posicionam o paciente de uma forma inapropriada para uma visão. Ou o paciente fica muito alto, ou fica muito baixo, ou o encosto que está mal posicionado, dependendo do elemento dental que está sendo observado e está sendo designado para ser retirado. Então, desse ponto de vista, vocês têm que observar, principalmente para dentes superiores, né, a boca aberta, o plano cruzado dos dentes do maxilar tem que ficar para um ângulo aproximadamente de 45 graus, ok? Né, e tem que ficar a nível do ombro do operador. Isso quando eu estiver nos dentes superiores, ok? Quando for dentes inferiores, a base da boca, o plano cruzado dos dentes, ele deve ficar paralelo ao solo, né? E ele deve ficar a nível do cotovelo desse cirurgião, exatamente para que vocês, profissionais, tenham uma melhor apreensão, né, dos instrumentos necessários para a remoção, como forceps, ou alavancas, ou instrumentos manuais, né, e ter acesso ao campo operatório. Então, o paciente com inferiores, o paciente está mais sentado, enquanto os pacientes onde nós vamos fazer a remoção dos elementos superiores, eles têm que estar mais inclinados, mas não totalmente. Ou seja, eles vão estar também sentados, mas um pouco mais reclinados, né? Isso a nível do ombro do operador. Então, sempre observar esses detalhes para que tanto o cirurgião como o assistente sejam confortáveis no ato cirúrgico. Isso vai facilitar e muito
qualquer tipo de procedimento, porque o seu campo de visão vai ser facilitado. Então, essa é uma coisa que vocês têm que se acostumar, não somente para o campo de visão, mas também postura profissional. Vocês vão se sentir muito melhores postados para que haja uma melhor circulação e análise do caso. Quanto ao operador, nós temos alguns elementos e posicionamentos para elementos dentais. Né? O operador, ele tem algumas posições em relação à cadeia. Né? Por exemplo, dentes inferiores direitos. Praticamente, o profissional tem que ficar a 8 horas, uma posição de 8 horas ali, né? Por causa do posicionamento e análise do campo operatório. Isso pode se diversificar de um para outro, ou, às vezes, vocês podem requisitar que o paciente faça um leve giro do rosto em direção ao profissional ou ao assistente para facilitar o campo de visão de vocês, tá? E não simplesmente manter o paciente estático ali. Vocês podem requisitar que o paciente gire um pouco o rosto a vocês, ou o contrário, de forma a facilitar a vida e a visão de ambos, tanto o operador como o assistente. Lembrando que o operador é o que tem que ter a melhor visão. Às vezes o assistente, estando próximo, nem sempre ele tem o campo de visão direto, né? Quando estamos relacionados a dentes inferiores esquerdos, aí veja que o profissional tem que ficar a 9 horas, praticamente ao lado do paciente, de forma que ele consiga visualizar, se for o caso inferior aqui. O paciente vai estar um pouco mais baixo e vocês vão ter uma visão a 9 horas na parte superior, né? Isso permite que vocês observem melhor o elemento. Lembrando que nessas situações, como é o lado oposto, pedir ao paciente que gire levemente o rosto para o seu lado, de forma que você tenha um campo de visão facilitado. Dentes inferiores anteriores, a visão é que nem quando vocês fazem tratamentos periodontais, vocês vão ficar quase atrás do paciente, uma posição de 11 horas, né? De forma que o braço ou a empunhadura, no caso aqui, um destro, possa ter um posicionamento correto do seu fórceps, fazendo com que haja a movimentação correta e uma remoção o mais rápida possível, sem comprometimento dos componentes vizinhos, como o tecido ósseo, né, e dentes que possam, porventura, estar próximos e não devem ser acometidos por pressões ocasionadas por instrumentos metálicos. Com relação a dentes superiores, praticamente o profissional vai ficar 7 horas, né? Ele fica muito à frente do paciente, porque, na verdade, o profissional ele tem que ter o posicionamento do seu braço e sua empunhadura tem que ser ao longo eixo, né, do alinhamento de posicionamento desses pontos de apoio. Então, você tem que ficar praticamente às 7 horas, para que, ou às vezes 6 horas, depende se é possível, permitindo que você tenha um melhor posicionamento do seu fórceps e o movimento seja cada vez mais facilitado. Às vezes eu dou uma parada porque tem o pessoal que está entrando ainda. Nós, cirurgiões, preferimos que os procedimentos de extração sejam realizados de pé e não sentados. Contudo, alguns profissionais se adaptaram à condição de sentado. Então, assim, não é uma regra geral, e sim para facilitar o procedimento. Você trabalhando de pé, você vai ter um melhor movimento do tronco e um maior movimento dos braços. Quando você está sentado, você está com o quadril praticamente estabilizado e, às vezes, você não tem o mesmo tipo de movimento. Mas não é uma condição obrigatória a manutenção do profissional de pé, tanto profissional como assistente. Existe, sim, a possibilidade de ser feito a nível com o profissional sentado. Essa posição pode facilitar, sim, o trabalho final, devido àquilo que eu estava comentando, que é a postura, principalmente, do tronco do profissional e do assistente, que vai estar
o melhor posicionamento, e isso vai facilitar também o campo de visão, ele vai permitir que haja movimentos mais rápidos do seu campo de visão, fazendo com que a avaliação e análise da condição dental seja observada com maior rapidez. A iluminação sempre com o refletor bem posicionado, isso nem sempre acontece, o refletor tem que estar também recoberto com materiais de isolamento, né, de campo de operatórios, de forma que o toque com a luva seja estabilizado. Em casos em qual o kit cirúrgico não tenha nenhum tipo de componente que possa se adaptar ao refletor, vocês podem utilizar o próprio papel das luvas cirúrgicas como estabilizador, de forma que vocês possam encaixar no refletor e poder tocar no mesmo sem que haja a quebra da cadeia séptica. Então, a iluminação se faz necessária, então o foco pode ser realizado tanto pelo operador como pelo assistente, de forma a facilitar a visão de ambos os profissionais. Nós temos que selecionar e posicionar de uma forma adequada todos os instrumentais. Normalmente, os instrumentais são posicionados sempre da esquerda para a direita, é uma posição padrão, né? Lógico que cada profissional tem o seu esquema. Vocês foram orientados na disciplina de cirurgia como se postar com relação a isso, né? Em relação ao posicionamento de cada instrumental, sempre em uma forma sequencial, ou seja, sempre do primeiro ao final, que seria praticamente a sutura, né, como o instrumento de finalização. Com relação a esse instrumental, normalmente vocês podem fazer a organização antes do paciente ingressar na cadeira, ou enquanto o paciente está já sentado na cadeira. Contudo, essa visão desses instrumentais ele tem que ser evitados, porque o estresse cirúrgico é muito grande para aquele paciente. Ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico e ele não sabe de que forma isso vai acontecer. Então, os instrumentais eles têm que ser postados na sua mesa cirúrgica, porém, eles têm que ser cobertos com um campo operatório, de forma que o paciente, inicialmente, se está passando e ingressando na cadeira, ele não passe e já observe quais instrumentais seriam utilizados. Ou, no caso do paciente já estar sentado, esses instrumentais ele tem que ficar atrás do paciente, fora do campo de visão do mesmo. Esse seria uma mesa padrão, uma certa quantidade instrumental. Eu sei que, normalmente, a disciplina exige uma grande quantidade de instrumental, então, assim, isso nós vamos ter que seguir a orientação da disciplina de cirurgia, onde nós partimos do lado esquerdo com um espelho, ou um explorador, uma pinça, até chegar do lado direito, seria a remoção do elemento dental através de um fórceps, e mais acima a gente pode colocar os fios para a sutura e tesoura para corte, né? Com relação aos afastadores, que seriam, por exemplo, o afastador do Minnesota, ou um instrumento de afastamento, pode ser uma espátula, algum tipo de espátula, pela qual o assistente tem que estar que vai mais utilizar, o assistente, de preferência, vocês têm que montar ou deixar esse instrumento o mais próximo do assistente, né, e não no lado oposto, de forma que ele tenha um acesso rápido, né, na hora que for requisitado. Vocês têm que ter brocas de preparo cirúrgicas, né? Pode ser a XXL701, broca cirúrgica, o Zecria, de pescoço longo, pescoço curto, brocas esféricas de pescoço longo, né? De forma que esses materiais, em caso de necessidade, principalmente dentes anquilosados, eles estejam à mão, né? De forma que possamos criar espaços para a entrada de elementos de alavanca ou elevadores, ou até de descoladores que permitam o seu acesso,
que facilite o movimento de deslocamento do elemento dental. Então, isso também tem que estar próximo, não é necessariamente muito próximo do cirurgião, ele pode estar mais distante, próximo aos materiais de sutura, né? Porque, por vezes, eles não são utilizados. E aí, se poder deixar mais distante, melhor, porque facilita o seu campo de visão. Se nós voltarmos a esse instrumental, muitas vezes, o campo de visão, uma grande quantidade de instrumental, pode poluir um pouco a visão do cirurgião. Lembrando que o cirurgião e o assistente podem estar sob tensão, né, por causa de procedimento cirúrgico, e muitas vezes, se eu tiver um campo operatório muito poluído, com grande quantidade de instrumental, talvez ele não consegue se localizar com rapidez. Então, de preferência, se tiver 2 carrinhos cirúrgicos ou um espaço maior para distribuição dos instrumentais, melhor para a visão do cirurgião e do seu assistente. Com relação aos fórceps, né, nós temos fórceps número 17, seria destinado para molares inferiores, então ele tem 2 garras, né, número 17. Nós temos fórceps para pré-molares e às vezes para incisivos, que são os números 150 inferiores, 150 e 151. Isso pode ser ver através da garra e através da própria empunhadura do fórceps, ou do boticão, não sei como chamar. Se for o número 16, será destinado para molares inferiores. Ele também é conhecido como chifre de boi, né? Em alguns locais é conhecido como chifre de boi, ou pelo número 16, onde que essa ponta ela tem que se adaptar por entre as 2 raízes dos elementos molares inferiores, para que se encaixe nessa posição e permita que haja movimentação de luxação. Fórceps para elementos superiores, nós temos o 18L e 18R, o 18L para elementos molares superiores esquerdos e o 18R, elementos molares superiores direitos. Um fórceps chamado também de universal, que é o fórceps 101, normalmente destinado para incisivos superiores e pré-molares, né? Mas também pode ser destinado até para incisivos inferiores em algumas situações. Eu prefiro já utilizar o 150 ou 151. Mas o fórceps 101 ele pode também ser destinado para elementos superiores, né, de uma forma geral, com exceção dos molares. Existe também os fórceps 69 e o fórceps 65. O 69 apresenta uma empunhadura, seria mais destinado para as raízes residuais. A ponta dele é extremamente delgada, permitindo acesso para raízes que estão separadas ou raízes residuais mais delgadas, né? Principalmente molares com raízes separadas, onde foi feita a risectomia. A gente vai utilizar o fórceps 69 como apoio para a retirada de cada raiz. Ou 65, também chamado de baioneta, que apresenta o mesmo tipo de função, apenas um outro tipo de configuração, ou de morfologia. Com relação à empunhadura, observe que nessa imagem, a empunhadura tem que ser uma empunhadura leve, os dedos indicadores anulares devem ser posicionados abaixo do fórceps, e o polegar apoiado no fulcro do seu, ou levemente atrás do fulcro do seu fórceps, de forma que você controle a pressão que está sendo dada pelos outros dentes, pelos outros dedos, e repercutindo no elemento dental. Se simplesmente nós não tivermos um controle dessa pressão, a força que vai ser empenhada de apreensão pode levar à quebra e ruptura total desse elemento dental. E isso pode prejudicar o procedimento cirúrgico. E perceberem que a força está extremamente exagerada, vocês têm que retornar com outros tipos de fórceps ou até elevadores ou alavancas, de forma a tentar um outro tipo de empunhadura e não causar a quebra do elemento dental. Por quê? Quando o elemento dental se quebrar, a estrutura, a coroa dental,
sobrará ali somente as raízes, e por vezes seremos obrigados a utilizar de técnicas cirúrgicas, né, e remoção de tecido ósseo de uma forma desnecessária. Se tivermos conservado uma parte da coroa dental, isso facilitaria a remoção. Então, veja que a empunhadura, tanto com a parte superior como a parte inferior, o dedo polegar está localizado sempre muito próximo do fulcro ou do eixo dos fórceps, de forma a realmente controlar a pressão que está sendo estabelecida para a apreensão do elemento dental. Então, essa é a posição ideal, né? Aprendida em posição palmar, com o polegar sobre a articulação do fórceps, né? E isso vai realmente facilitar a vida de vocês. Eu já verifiquei que muitos profissionais fazem a apreensão contrária, ou seja, ele utiliza todos os dentes e a ponta do fórceps, em vez de ficar ao longo eixo da mão do profissional, ele fica no sentido contrário. Isso faz com que a pressão seja extremamente forte e desnecessária para a remoção do elemento dental. Isso pode te causar ou causar a vocês problemas como fratura desses elementos e uma maior dificuldade de remoção da raiz residual. Além do fórceps, nós temos os elevadores, né? Eu, particularmente, utilizo inicialmente os elevadores apicais, que eu vou mostrar agora, daqui a pouco. Vocês têm os elevadores tipo Seldin, né, que tem a porção reta e angulada dos Seldins, né? Essas anguladas também podem ser chamados de bandeirinhas, né? Esses Seldins, dependendo da procedência, eles têm formatos mais bojudos ou mais delgados, né? Isso vai na adaptação de profissional para profissional. Nós temos elevadores apicais, são instrumentos também mais delicados, eles apresentam duas curvaturas, uma côncava, uma porção côncava, uma porção convexa, e essas pontas, elas têm que ser muito bem posicionadas, de forma que ela se encaixe na posição correta, sem causar problemas nos elementos vizinhos. A parte convexa, ela tem que ser sempre posicionada numa porção óssea, e a parte côncava, normalmente direcionada a uma porção dental, do elemento dental que seria removido. Ok? Então, isso vocês têm que estar gravados. Essas pontas apicais também apresentam configurações e morfologias diversas entre si, dependendo do fabricante. Existem pontas mais delicadas, assim como pontas mais robustas, né, que se assemelham quase a elevadores Seldin. Então, assim, vocês têm que selecionar um instrumental correto, de forma a se adequarem da melhor forma possível e conseguir o melhor resultado para aquele paciente. A empunhadura é como segue aqui, ou seja, o longo eixo do seu antebraço, né, braço e antebraço. Lembrando que o dedo indicador ele pode se posicionar como uma forma de prolongamento dos seus dedos, né? Isso vai facilitar também a dimensão de força aplicada no ponto de apoio. As bandeiras ou céus angulados também têm posicionados dessa forma, né? Isso faz com que a força aplicada seja mais equilibrada. Se vocês aprenderem de uma forma diferenciada, por exemplo, com toda a empunhadura no corpo dos elevadores, isso pode deflagrar uma força exagerada, podendo levar a uma possível fratura, não somente dental, mas óssea da região que está sendo, vamos dizer, trabalhada. Então, a posição é dígito plantar, palmar, tá? E o dedo indicador mais próximo um pouco da ponta, da haste, tá? Essa seria a posição ideal. Então, veja, quando vocês utilizarem esses elevadores ou alavancas, nunca usar o dente adjacente como fulcro da alavanca.
porque você vai causar uma sobreloxação desse elemento dental. Então, o posicionamento dessas pontas, elas têm que ser ideais na interface osso e dente a ser removido. E nunca dente a ser removido e dente vizinho. Senão eu vou causar uma sobreluxação e podendo causar um desconforto até a remoção desse elemento dental. Então, isso você tem que tomar muito cuidado durante os procedimentos. A sua mão oposta, ou seu dedo oposto, ele pode estar colocado como uma medida de proteção às estruturas vizinhas. Então, por vezes, vocês podem inserir uma forma de apoio para que, em caso de escape acidental de uma das pontas, ela atinja ao operador, que ele pode controlar essa força e não perfure a boca do paciente de uma forma iatrogênica. Então, muitas vezes vocês têm que saber como proteger o paciente utilizando as duas mãos do operador de uma forma que ele possa controlar a pressão a ser utilizada e possivelmente um acidente que venha a acontecer. Então, como comentar, aplicar a força progressiva e sempre controlada, né? E um bom posicionamento dessas alavancas. Ótimo. Com relação à sindesmotomia, veja, a sindesmotomia pode ser realizada com descoladores, com sindesmótomos, porém, quando vocês desejam um procedimento mais delicado, essa zona marginal, ela pode ser, em parte, cortada através de uma lâmina de bisturi, que pode ser uma 15C, uma 15, até pode ser uma 12, de forma a que vocês, cortando as fibras que possam estar na proximidade entre o dente e o tecido mole, elas possam ser cortadas de uma forma mais delicada, para então vocês interagirem com os sindesmótomos ou descoladores. Isso faz com que o seu procedimento comece a ser mais delicado, porque você evita esgarçar o tecido mole, né? Que, na verdade, nós temos que respeitar da melhor forma possível, porque esses tecidos moles é que vão recobrir tudo que nós fizemos por baixo. Esses descoladores vão aumentar a profundidade do sulco gengival, né? Ou seja, vocês poderiam iniciar com uma lâmina de bisturi ou começar com um descolador delicado, né? De forma que vocês estão expondo uma área dental inicialmente recoberta pelos tecidos moles. Isso vai fazer com que essa exposição facilita o ingresso das alavancas e dos fórceps, de forma a não prejudicar a cobertura após a remoção dental, a cobertura do local cirúrgico após a remoção do elemento dental. Ele permite a entrada da ponta ativa do fórceps, tá? E o sindesmótomo, que pode ser usado, pode ser uma espátula de free ou uma cureta de molde, tá? Isso vai de cada profissional, que vai decidir fazer com um descolador de free ou de molde. Esse, por exemplo, é um exemplo de uma cureta ou um descolador de molde. Ele tem duas faces, uma face menor e uma maior. Ele apresenta uma das faces mais afiadas, são bastante afiadas, enquanto de free ele apresenta um outro tipo de configuração, um pouco mais reta, né? Só que não em forma de colher, como é aqui o de molde. Mas isso vai de cada profissional, de como foi indicado na disciplina aqui de cirurgia. O posicionamento de preferência para a remoção dental seria a parte côncava direcionada à porção dental e a convexa direcionada à porção de tecidos moles, para que haja o deslizamento e o descolamento correto dessa zona. Então, veja que isso pode ser feito na parte superior como na parte inferior. A postura desses descoladores pode ser em forma de caneta, né? Por vezes, a gente pode ter um outro modelo de apreensão, mas para que se torne mais delicada, a forma de caneta é a forma mais delicada e, vamos dizer, condizente com esses tecidos, evitando que haja o desgarçamento dos mesmos.
Ok, depois, então, da sindesmotomia, nós vamos partir para a luxação. A luxação se resume em quê? Na expansão do osso alveolar, né? Ou seja, uma expansão, uma dilatação do osso alveolar, né? Que é realizada através da movimentação dental, do elemento dental, né? Essa movimentação vai causar um rompimento desses ligamentos periodontais, né? O paciente pode até acusar um som ou uma sensação de areia na boca, né? Que está rompendo as fibras do ligamento periodontal durante essa dilatação, movimentação dental. Alguns pacientes, vocês têm que idealizar aqui, pacientes da maxila apresentam um tecido ósseo mais poroso, né? E que possam, em parte, facilitar a remoção, enquanto no tecido mandibular, na zona mandibular, o osso é muito menos elástico e vai exigir do profissional, do cirurgião, uma força um pouco maior ou um poder de dilatação e de expansão maiores. Então, na parte inferior, pedimos para que o cirurgião tenha um pouco mais de paciência durante o processo de luxação, de forma a não causar problemas distantes do local da cirurgia, como, por exemplo, uma sobreluxação da articulação temporomandibular, devido a uma movimentação incorreta e expansiva durante a luxação do elemento dental. Tá? Em casos de pacientes cujo dente está em uma fase de anquilose observada pela própria, durante o processo de anamnese, também através de análise de radiografias, se faz a exigência de uma luxação mais vagarosa ainda, pois uma sobreluxação, com certeza, vai levar à ruptura do dente no local e a necessidade de técnicas operatórias para que possamos, técnica operatória com remoção de tecido ósseo, para que possamos retirar o elemento dental. Então, quanto maior estrutura dental e coroa dental seja mantida, melhor vai ser o procedimento cirúrgico e mais rápido o mesmo. Com relação às alavancas, veja, não parece, mas a força que é aplicada numa ponta da alavanca é muito grande. Essa força de torção que nós damos na alavanca, ela vai transmitir uma força na ponta extremamente exagerada e forte, né? Tanto que ela vai transformar uma pequena força, né, e um grande movimento em um pequeno movimento, que é um movimento bem delicado e posicional, em uma grande força final. Então, observar que essas alavancas dos elevadores, realmente eles vão ocasionar na sua ponta uma força extrema. E isso tudo tem que estar na mente do profissional, do cirurgião, para que ele não exagere nesses movimentos e que ele faça um movimento mais preciso e bem posicionado, fazendo com que esse elemento dental se remova com facilidade. Esse é um ponto de apoio muito interessante, esse diapositivo, onde comenta que a alavanca ela tem que se encaixar como fosse uma cunha entre o dente e o tecido ósseo, de forma que a entrada dessa cunha entre o dente e o tecido ósseo vai causar a exposição ou a movimentação de algum elemento que esteja nesse espaço, né, e que esteja sendo expulso por essa cunha. A cunha em si seria um elevador reto, uma alavanca, um descolador, né, e esse elemento a ser retirado seria o elemento dental. Para isso, a força tem que ser, vamos dizer, concentrada entre o dente a ser retirado e o tecido ósseo, né, vizinho a esse dente, de forma que a gente não ocasione problema nos dentes vizinhos ao dente lesionado. Essa força das alavancas tem um eixo, né? É um esforço que é aplicado de uma forma circunferência de roda, né? Que gira no eixo, até que elevar o peso. Aqui está um exemplo
um elevador de Selden angulado ou uma bandeirinha. Quando você tem um ângulo na ponta, vocês têm que tomar um pouco mais cuidado, porque a força discriminada no final aparentemente é maior ainda do que quando fosse um eixo único, como, por exemplo, os elevadores apicais retos e os elevadores apicais Selden retos também. A força de um ângulo é muito maior e isso pode levar a uma fratura da raiz em uma situação onde que esse esforço foi extremo nessas pontas. Os elevadores de Selden, bandeiras e retos e como posicionado. Então, vocês observam que aqui o Selden, ele está posicionado. Isso aqui seria um vídeo, mas ele não está rodando aqui no computador, onde mostra o movimento dessa ponta, a parte convexa sempre direcionada para o tecido ósseo e a parte reta da Selden direcionada para o dente, de forma que ele possa fazer um engate no dente e uma pressão para que ele seja avulsionado. Os angulados, a ponta dos Selden angulados, eles têm que ser posicionados em pontos específicos. Então, veja que nessa imagem, mesmo sendo angulado, ele não está posicionado no primeiro premolar, e sim entre o tecido ósseo e o dente a ser retirado. Tanto na parte mesial como na parte distal, né, essa ponta é que vai fazer com que haja uma força contrária à inserção desse elemento a ser retirado, né? Vocês podem utilizar a mão oposta em parte como apoio, né? Ao invés de utilizar, por exemplo, o afastador de Minnesota, vocês podem posicionar a outra mão como uma forma de apoio, igual em periodontia, porque por vezes nós utilizamos os dedos da mão oposta como apoio para que a mão de operação tenha um melhor posicionamento e uma raspagem mais efetiva. Aqui, elevador apical reto, que já foi mostrado, como posicioná-lo. Veja que a parte côncava sempre direcionada à porção dental, sempre, e a convexa no tecido ósseo, né? O posicionamento, ele pode variar um pouco. Normalmente, ele é posicionado um pouco mais angulado em direção à meia, né? Mas sempre a ponta direcionada entre o osso e o dente a ser retirado. Existe elevador de Heitbrink, né? Que são pontas, seriam como fosse o Selden angulado, mas seriam retos. Eles têm uma ponta ativa muito grande, né? Essa ponta ativa é muito interessante, que ele pode ser utilizado como elevadores apicais retos, se forem colocados na posição Poxa, peraí. Aqui estou entrando gente agora. Reto na posição do dente, né? Então, ele pode ser utilizado em conjunto com elevadores apicais, mas só que esse de Heitbrink, como ele tem uma ponta ativa maior, ele conseguiria penetrar com uma maior facilidade entre o tecido ósseo e o dente em questão, fazendo um movimento de alavanca apropriado. Ele tem o angulado também, na mesma função dos elevadores Selden angulados, né? Eles têm o importante desse tipo de instrumento é a ponta que vai se encaixar em parte do dente a ser removido. Então, entra na parte distal ou parte mesial, isso vai depender do posicionamento do operador. Com relação aos movimentos durante o processo de luxação, veja, quando nós estamos trabalhando com elementos superiores, nós temos que fazer um elemento de intrusão dessa raiz. Isso vai fazer com que haja a mudança do eixo de apoio, o eixo de rotação desse dente, passando da parte mais cervical para a parte mais apical. Então, assim, nós fazemos um pequeno movimento de intrusão para que haja uma alteração do ligamento periodontal, do posicionamento do ligamento periodontal, e também mude o eixo de inserção, né? Fazendo com que o eixo de inserção ele se torne mais apical, e aí quando você vai fazer o movimento de expansão do alvéolo, ele sendo direcionado mais para dentro, ele vai fazer com que não haja a ruptura
da raiz. Esses movimentos podem ser vestíbulos linguais e, às vezes, dependendo da configuração da raiz dental, esses elementos podem ser feita uma pequena rotação. Normalmente, a gente faz isso principalmente nos incisivos superiores, incisivos centrais superiores e pré-molares inferiores. E é possível fazer um pequeno movimento de rotação. Quando nós temos raízes, por exemplo, de molares superiores, que foram separadas cirurgicamente ou já estão separadas clinicamente, a raiz palatina também pode ser feita uma pequena movimentação de rotação e, por vezes, a raiz distal desses elementos superiores pode ser feita uma pequena rotação. A raiz mesial do molar superior não pode, porque tem um outro tipo de configuração, então somente movimentos vestíbulos linguais ou vestíbulos palatinos. Então, veja, quando nós fazemos a intrusão do elemento com o fórceps em mão, esse fulcro, o eixo de fulcro, ele vai se deslocar mais para a parte superior, fazendo com que haja movimentação de luxação facilitada e a sua remoção ainda mais rápida. Ok. Então, vamos dizer que conseguimos fazer a remoção de uma forma apropriada, o elemento dental foi retirado por completo, as raízes já não estão mais lá, eles foram retiradas por completo. Ok. Observar que, após isso realizado, nós vamos ter uma zona aberta, que seria do alvéolo existente. Esse alvéolo ósseo, né, que é o espaço existente, ele, por vezes, ele está repleto de tecido de granulação. Então, esse tecido de granulação, ele tem que ser retirado. Ele não pode ser deixado lá. Muitas vezes eu observei em outras turmas que o pessoal que está fazendo o procedimento cirúrgico está com receio de fazer essa curetagem. Então, eles fazem a curetagem muito ligeiramente. Na verdade, eu preciso sentir o tecido duro. Lógico, não é para forçar até destruir o tecido ósseo, mas eu preciso sentir que o tecido ósseo está sendo curetado, está sendo raspado, e está sendo retirado aquele tecido de granulação. E muitas vezes esse tecido de granulação vai causar um processo inflamatório e de sangramento abundante. E isso tem que ser muito bem observado e limpo. Então, pessoal, observe que vocês vão ter na sua mesa cirúrgica, vocês vão ter cureta de Lucas, vocês vão ter descoladores, pode ser de Moltke, curetas de Moltke, o descolador de Moltke, o descolador de Frey. Vocês vão ter alveolótomos ou pinças Goiva. Esses instrumentos, eles vão servir para que vocês retirem esse tecido de granulação, sem, entretanto, ocasionar, vamos dizer, destruir tecidos vizinhos, como os tecidos moles que estariam ao redor do alvéolo. Ok? Então, sim, vocês direcionam, limpam, uretam, até sentir que existe o componente ósseo e não existe mais um tecido de granulação existente. Isso vai fazer com que o seu pós-operatório dos pacientes seja mais eficiente e com uma melhor formação de um coágulo fibrótico e que haja menor problema de hemorragia, porque vocês vão retirar o tecido de granulação, que é vamos dizer, um agente de aumento de sangramento. Em casos, vocês são orientados aqui a fazer a lavagem com soro fisiológico. Ok, sigam o que foram orientados. Principalmente se vocês utilizarem brocas cirúrgicas. Se vocês utilizarem brocas cirúrgicas, mais ainda vocês precisam fazer a lavagem dessa cavidade. Porque, por vezes, algumas raspas de dente contaminado podem estar presentes nesse alvéolo dental, fazendo com que seja um agente contaminante. Então, aí sim, mais ainda vocês fazem a lavagem com soro fisiológico, então vocês têm que estar munido com uma seringa Luer e uma agulha sem a ponta ativa, ou seja, essa ponta ativa ela tem que ser quebrada pelo assistente ou pelo cirurgião,
de forma a não ocasionar, vamos dizer, uma puntura iatrogênica no lábio ou na porção gengival de uma forma incorreta. Então, a gente tira essa ponta através de pinças hemostáticas, com movimentos rápidos, a gente tira a ponta ativa de uma agulha para irrigação. Ok? Então, é para fazer a lavagem? Sim. Se forem orientados para fazer a lavagem, continuam fazendo a lavagem. Principalmente se utilizarem brocas. Em caso de não utilizar broca e vocês sentirem, o profissional, cirurgião, sentir que a cavidade está limpa e foi totalmente curetada de uma forma apropriada, por vezes não se faz necessário a lavagem. Mas, como vocês foram orientados, se tem a lavagem, continua assim. Então, vai remover a lesão, fazer a irrigação, sendo um tratamento dessa cavidade. Ok. Depois, lavado, está tudo limpo. Vocês podem fazer a manobra de Champré. Veja, quando nós temos uma indicação de ortodôntica, ou seja, vocês receberam uma indicação ortodôntica para a remoção de alguns elementos dentais, nessas situações, por vezes, existe uma recomendação pela qual essa manobra de Champré não seja realizada. Por quê? Essa manobra faz com que haja retorno daquelas paredes que foram dilatadas devido ao processo de luxação, né, fazendo com que o tecido se feche o mais rapidamente possível. Em caso de um tratamento ortodôntico, normalmente o ortodontista requer que não faça esse procedimento para que se mantenha as paredes dilatadas, facilitando a movimentação dos dentes vizinhos. Então, essa manobra de Champré vocês podem realizar com muita cautela. Ou vocês simplesmente colocam uma gaze lá e só estabilizam para que haja já o início da formação da rede de fibrina e o aprisionamento do coágulo, estabilizando todo o ambiente. Se, entretanto, não teve nenhum tipo de recomendação ortodôntica, vocês podem continuar fazendo a manobra de Champré, mas sempre com uma certa cautela. Procure não fazer uma pressão exagerada. Isso só seria feito para pacientes pela qual se observou que existe um sangramento abundante, o paciente faz uso e utilização de agentes anticoagulantes, né? Ou agentes, por exemplo, ácido acetil salicílico, AS, fazendo com que ocorra um sangramento acima do normal. Nessas situações, sim, estabilizar o local com essa manobra de Champré, com uma gaze, às vezes trocar gaze, até que ocorra um coágulo, a formação de um coágulo. Através da formação de um coágulo, vocês vão estar mais seguros para prosseguir com a sutura. Ok? Mas nessas situações, sim. Em outras situações, a preferência é fazer a manobra de leve ou nem fazer esse tipo de manobra. Com relação à sutura, né, onde eu vou estabilizar o tecido mole, eu vou fazer com que haja não somente a estabilização do tecido mole, mas a manutenção do coágulo existente. Ele vai auxiliar a hemostasia, evitando o sangramento, e vai causar uma pouca tensão para não comprometer a vascularização da borda da ferida. Muito bem. Com relação à sutura, vocês têm e foram ensinados que existe as suturas interrompidas simples, interrompida em 8, mas que vocês mais utilizam a interrompida simples. Existem também as suturas em X, que existe, na verdade, alguns tipos de técnica de sutura em X, pela qual, às vezes, o fio fica mais interno ou mais externo ao procedimento. E existem também as suturas tipo colchoeiro, que vão estabilizar mais o seu ambiente cirúrgico. Comento a vocês. Pessoal, não existe somente a sutura simples ou interrompida simples. Existem outros modelos de sutura e que devem ser utilizados pelo cirurgião dentista de uma forma corriqueira. Para quê? Para que eu tenha uma melhor estabilização desse coágulo após a remoção dental, evitando intercorrências desnecessárias pós-operatório. Então, assim,
Se tiver com dúvida na técnica de sutura, chama a atenção do professor assistente, do professor que estiver ao lado, para que ele possa te orientar de que forma você vai terminar o procedimento. Porque dependendo da quantidade de elementos dentais, dependendo do elemento dental a ser suturado, nem sempre eu vou ter uma cooptação como está mostrado aqui na imagem. Às vezes eu tenho uma cooptação pela qual eu não consegui fazer a aproximação dos bordos, porque eu não quis movimentar os terços dos mores, e por vezes eu vou ter um espaço muito grande e uma possibilidade de sangramento desnecessário. Então, por vezes é obrigatório utilizar outros tipos de pontos de sutura, né, de técnicas de sutura, para então estabilizar o ponto como um todo. Os fios que podem ser utilizados para extração podem ser os fios de 4,50 de nylon, de seda também pode ser de 4,5 até de 3, né, de seda. Né? Se tem a opção de também trabalhar com os fios de catgut, cromado simples. Os fios de catgut simples, eles são muito complicados de trabalhar, porque o tempo de ruptura deles é muito curto, de em torno de 3 a 4 dias, que eles aguentam de tensão, depois eles se soltam. Os fios de sutura cromados, eles suportam por volta de 7 a 10 dias. E esses fios, eles não podem ser muito espessos, ou seja, sempre os fios, como está designado aqui, de 450, não mais do que isso, para que não tenhamos uma aproximação dos bordos incorreta. E, se for necessário, e o paciente tiver problemas para a remoção do elemento do fio de sutura, pode-se utilizar também o fio absorvido sintético, que seriam chamados de polivicril. Normalmente, para uma extração, a gente utiliza os fios de 4 a 5,0, né, para uma extração simples, e isso evitaria que o paciente retornasse para um pós-operatório e remoção do mesmo. Isso tudo quem tem que decidir é o cirurgião, né, para saber se, por acaso, ele não estará presente para a remoção dos pontos, então ele vai escolher um fio de sutura absorvível, de forma que o paciente não tenha que retornar com outro profissional e possa realizar a remoção do mesmo. Quanto ao nó cirúrgico, veja, aqui nos é ensinado que o nó se faz 2 laçadas no sentido horário e uma laçada no sentido anti-horário, né? E se dá o nó como um todo. Contudo, existem os pontos do nó cirúrgico, né? Ou seja, nós estamos dando 2 voltas no sentido horário, 2 voltas no sentido anti-horário e uma volta no sentido horário. Isso vai me permitir uma maior segurança desse nó e uma dificuldade de soltura desse ponto. Por quê? Dependendo do fio de sutura que você escolha, você vai ter uma maior chance de abertura desse nó, principalmente se vocês trabalharem com fios de nylon, né? Os fios de nylon, eles têm maior chance de abertura do nó, então normalmente a gente faz o nó cirúrgico, seria 2 voltas no sentido horário, 2 voltas no sentido horário e uma de segurança no sentido horário. Isso vai fazer com que a sua sutura não abra, né, não se exponha à cavidade oral de uma forma desnecessária. Cuidados pós-operatórios. O paciente, quando ele sair do consultório, quando faz uma extração, normalmente recomendamos que o paciente morda um pouco de uma pequena porção de compressa de gás por aproximadamente 15 a 20 minutos. Orientar esse paciente que essa gase ela deve ser retirada e que o paciente não pode dormir com a gase em boca. É preferível que ele tenha um sangramento abundante, mas que ele não durma com a gase em boca, porque, infelizmente, esse paciente, se não for alertado disso ou for orientado de uma forma apropriada, ele pode aspirar essa gase e levar a um possível ou asfixia durante o sono. Então, orientar o paciente que é para utilizar no dia gase, somente no dia do procedimento cirúrgico pós-operatório imediato, e não no dia seguinte.
Vocês podem até fornecer uma gaze esterilizada para que ele possa utilizar essa gaze durante o período pós-operatório, evitando que haja uma hemorragia desnecessária. Ele pode fazer uma bolsa de gelo nas primeiras 2 horas, mas temos estudos que dizem que a bolsa não aqui adianta muito, mas adianta psicologicamente para esse paciente. Então, pode pedir para ele fazer uma pequena bolsa de gelo durante as primeiras horas, controlando com uma das mãos a temperatura que está na superfície da pele, evitando-se uma queimadura por muito baixa temperatura da superfície da pele. O paciente tem que se manter em repouso, ou seja, ele não pode fazer esforço físico, de preferência, pedir para que ele evite academia pelo menos 4 a 5 dias, que ele tem que ficar estabilizado, porque ele vai sentir que, se ele insistir na academia, vai ocorrer um aumento de circulação e uma pulsação desnecessária no local da cirurgia, causando uma dor que ele pode ser que não controle. Então, isso tudo vai causar um desconforto muito grande para esse paciente e tem que ser evitado ou orientado. A alimentação, no primeiro dia, sempre fria, líquida e pastosa. No dia seguinte, pode ser uma alimentação em uma temperatura ambiente. E após 48 horas, ele quase uma temperatura normal. Contudo, ele tem que evitar elementos sólidos, principalmente arroz, que são estruturas mais firmes e que podem entrar no seu alvéolo, interferindo com a recuperação local. Ele não deve fazer bochecho durante as primeiras 48 horas. Ele pode lavar a boca sim, com uma certa frequência, porém ele tem que deixar escorrer a água sem o esforço de bochechos, né? Porque os bochechos vão levar a um esforço maior dos seus pontos, podendo levar a uma ruptura iatrogênica, uma ruptura dos mesmos e possivelmente um descontrole da formação desse coágulo. Então, as primeiras 48 horas, não fazer bochechos de forma alguma, porém o paciente tem que sim lavar a boca, escovar os dentes com pouca pasta de dente, de forma a manter um índice bacteriano menor, fazendo com que haja uma recuperação dos tecidos moles com maior eficiência. Então, ele tem que realmente higienizar, não é para deixar de higienizar, não. Porém, os bochechos só podem ser realizados após as 48 horas e de uma forma mais branda. Ou seja, manter a higiene bucal, a escovação com pouca pasta de dente, para que diminua o biofilme local, fazendo com que nós tenhamos um controle maior da recuperação desse paciente e possivelmente um fechamento correto. Com relação à medicação, vai seguir uma prescrição, dependendo dos profissionais, eu posso fazer uma prescrição pré-operatória ou posso fazer uma prescrição pós-operatória. Com relação à administração de antibióticos ou não, ou agentes anti-inflamatórios, isso também vai ser relacionado ao profissional cirurgião, que vai, vamos dizer, discriminar qual que é a melhor conduta para aquela situação. Isso tudo depender do que vai ser utilizado. Às vezes, como cirurgião, a gente tenta evitar de administrar antibiótico de uma forma desnecessária e quando administrá-los realmente para uma função ideal. As suturas, se forem em seda ou algodão, elas têm que ser retiradas após um período de 7 dias. As suturas seda e algodão, elas podem servir como um pavio, porque eles vão acumular uma maior quantidade de bactérias devido a ser fios trançados, né? E aquelas bactérias vão ocasionar um acúmulo maior de bactéria no local de cicatrização. Então, eles têm que ser retirados até no máximo 7 dias, né? Que seria o tempo necessário para que mantivesse os tecidos em posição, evitando a ruptura da saída do coágulo. Se trabalharmos com fios de nylon, esse tempo pode ser estendido de 10, 12, 14 dias, sem problemas, porque os fios de nylon ou de poliéster não apresentam o acúmulo de bactéria, porque eles não são trançados, são mononylons, e
o único inconveniente dos nylons, dependendo do posicionamento do nó cirúrgico e das pontas, pode ocasionar a existência de traumas nos tecidos moles e possíveis aftas. Então, por isso que isso aí tem que ser muito bem controlado e o fio não pode ser extremamente espesso. Por isso que nós indicamos fios no máximo de 4 a 5,0, evitando que tenhamos esse desconforto para com o paciente. Lembro a vocês que a extração tem que ser o mais atraumática possível. Claro que existe um trauma, mas quanto mais nós tornarmos essa remoção, essa atuação clínica leve e delicada, menos trauma nós vamos causar àquele paciente, né? O procedimento ele requer sempre uma fineza de movimentos, não somente movimentos de palma de mão, mas também de dedos, né? Nós temos que conhecer muito bem o local, temos que ter uma certa habilidade, né? Para que obtenhamos sempre um resultado positivo. O paciente sempre se mantenha mais tranquilo, né? Sem estresse cirúrgico e obtenha um resultado pós-operatório satisfatório para bom ou ótimo. Como uma sequência cirúrgica, uma forma de resumo, veja, vocês têm que trabalhar sempre com a anamnese, sempre vocês têm que, por vezes, fazer a anamnese e no dia da cirurgia fazer uma nova leitura dessa anamnese para sentir se recordam tudo daquele paciente. Como nós atendemos muitos pacientes durante a semana, durante o mês, nem sempre temos na nossa mente todos os detalhes de uma anamnese. Então, cabe ao cirurgião, observar normalmente o prontuário desse paciente, avaliar todas as condições do mesmo, né, antes do início do procedimento cirúrgico. Então, se faz necessária a análise do raio-x panorâmico e periapical, que vai ver mais próximo, e se for necessário uma tomografia computadorizada também pode ser administrada para que possamos ter uma avaliação precisa de possíveis lesões existentes ou posicionamentos dentais com proximidade de zonas nobres, como o alveolar inferior, né, principalmente, ou o nervo mentual ou mentoniano, que tem que ser observado na sua aproximação, evitando-se traumas desnecessários durante a avulsão dental. A asepsia também tem que ser sempre muito bem regrada pelo cirurgião e pelo assistente, né? A anestesia tem que ser ideal, né, utilizando sais anestésicos ideais, atingindo a parte nervosa, de forma que realmente o paciente não tenha sensibilidade. A sindosmotomia, o afastamento dos tecidos, devem ser feitos de uma forma apropriada, facilitando a apreensão e aproximação dos instrumentos de movimentação do dente, seriam os forceps e as alavancas, né? Fazer a intrusão, a luxação, a remoção, a síntese. Pode ser com a manobra de Champré ou não, vai depender muito da indicação, mas para você estabilizar o coágulo, né? E a sutura, como eu comentei, vocês podem realmente nos questionar para saber qual que é a melhor técnica a ser utilizada para aquele outro caso, de forma que a gente obtenha um pós-operatório mais equilibrado e não tenha sangramento de uma forma desnecessária. E o pós-operatório pode ser controlado por vocês, normalmente no pós-operatório, no consultório particular, eu peço para entrar em contato com o mesmo, para saber como que eles se encontram. Isso vai dar uma salvaguardar muito o seu paciente, e ele vai ter um tipo de consideração para o profissional, porque ele se importou com o procedimento cirúrgico pós-operatório e está tentando acompanhar de uma forma apropriada o paciente, e isso vai trazer pontos frente ao paciente. Então, essa seria uma sequência cirúrgica, um resumo rápido, né? Para que vocês entendam aonde queremos chegar. Eu vou interromper agora aqui a apresentação. Teve muita gente que entrou e saiu aí, eu não sei também. Eu acho que as aulas seriam mais para que vocês tenham uma noção do que está acontecendo. Às vezes tem aulas mais simples, às vezes aulas mais
complexas, mas que vocês têm que tentar absorver. Às vezes sempre é um bom detalhe que vocês analisem pelo comentário do palestrante ou não, sempre é uma forma de vocês terem um aprendizado. Nem sempre uma aula simples pode ser uma aula desnecessária. Eu acho que sempre é uma coisa a acrescentar. Quando vocês vão, por exemplo, numa palestra de um congresso, vocês podem dominar muito bem a área, mas sempre alguma coisa vocês aprendem, né? E esse aprendizado ele tem que ser constante, porque a vida de vocês clínica ela vai exigir um aprendizado direto. Não tem essa de eu já aprendi os 4 ou 5 anos e agora basta. Se a gente não continuar sempre uma dedicação, aquilo vai ser traduzido em um tipo de sucesso profissional. Então, se houver perguntas, alguma coisa, por favor, esteja à vontade. Ela vai estar, assim, disponível no AVA, ela está sendo gravada, e depois eu vou colocar no AVA para vocês, tá bom? O pessoal que é do 9º semestre, obrigado, Roberto, imagina, do 9º semestre, então são 25 mesmo alunos? Quem seria o representante do 9º semestre? Estaria presente? Raquel? É você, Raquel? Não, Ana? Ana Vitória? Ana Vitória. Tá. Então, depois nós vamos ter que ter um contato dos representantes, apesar que acho que a Vanessa os tem, e qualquer coisa a gente entra em contato com a Vanessa e depois fala com vocês de alguma eventualidade, ou falar conosco, ou falar para a chefe da cadeira, que é a professora Suzana, que ela domina todas as informações. O que vocês tiverem dúvida, ela sabe tudo. O grau de conhecimento dessa mulher é incrível. Teve até aluno que já saiu da aula, só por causa disso. Mas isso faz parte. Eu pentei quem está aí na aula, mas tá oscilando um pouco, né? Foi um tal de entre e sai, a gente observou, mas isso sei lá, tudo bem. Professor, inclusive, eu ia até perguntar sobre isso. Como que vão funcionar as chamadas? A gente manda o nome completo, IRA, aqui no bate-papo? A chamada no bate-papo seria interessante vocês colocarem o RA, né, o seu nome, e depois na clínica isso vai ser feito através de uma descrição de atendimento, né? Nós vamos fazer tipo um formulário, um formulário dos grupos, né, para saber quem está presente. Então, necessariamente, a gente vai colocar uma lista para que vocês assinem. Ok, mas durante as aulas online aqui, assim, não precisa. Aí seria pelo chat, colocar no chat o número do RA e o nome do aluno. Fechou. Tá bom? Beleza. Na semana agora que entra, nós vamos ter o privilégio de ter o professor Leandro Chambroni, um ícone da periodontia mundial. Nem nacional, mas mundial. Quem? Com esse cara, não. Chambroni. Eu quero assistir essa aula. Eu também quero. Essa aula vai ser... Cara, aula de anatomia. Anatomia periodontal, uma coisa tão... Então, mas por mais que seja uma aula básica, é uma aula interessante. Porque sempre a gente fala alguma coisa bacana. Né? Detalhe. Na verdade, esta aula... Perdão, meu microfone está falhando aqui. Na verdade, esta aula ela tem duas finalidades, né? Ela é para vamos dizer assim, uma refrescada nos conceitos de anatomia que são importantes para a clínica, né? E também em relação à parte associada até alguns retalhos, né? Alguns tipos de retalhos. Porque às vezes a gente, como o professor Sérgio falou, na cirurgia, né? Às vezes a gente precisa lançar mão de retalho. Então eu vou falar um pouquinho, principalmente da parte de vascularização desses retalhos, voltando o foco na parte anatômica, né? O porquê certas incisões, o que acontece quando você faz um retalho de espessura parcial, espessura total, normalmente cirurgia espessura total, enfim, esses pequenos detalhes. Tá bom? Professor, bom dia. Oi, bom dia. Eu queria saber se na clínica vai ser dividido as turmas.
Uns dias vai uma turma, outros dias vai outras. Você vai todo mundo no mesmo dia? Olha, pelo que nós temos de informações, o nosso dia, por exemplo, de atendimento ou de assistência para com vocês vai ser na terça-feira pela manhã. Nós teremos de 4 a 5 professores que estariam por ali para que possa dar assistência. Os grupos, na verdade, nós vamos ter vários corredores e vocês vão ser divididos por semestre, apesar de que, assim, por vezes, existem equipamentos que podem não estar perfeitamente funcionando, então pode ser que nós tenhamos que deslocar um dos grupos para uma determinada área, vai depender muito do que vocês vão realizar. Quando estiver trabalhando com muita alta rotação, às vezes a gente pode trabalhar com uma outra área, que é a área considerada, entre parênteses, de especialização, de forma que fiquem alguns grupos isolados, evitando, assim, essa transmissão ou contato muito próximo entre os grupos. Como nós vamos ter... Oi? Só pelo que eu entendi, então. O pessoal, o exemplo do 9º semestre vai tudo num dia só. Não vai dividir o 9º semestre indo num dia e depois outra parte da turma no outro dia. Porque o semestre passado, o 8º semestre foi dividido metade num dia de clínica, na outra semana, a outra metade que não foi na semana seguinte. Não, ele vai ser no mesmo dia. Não está Então, tá todos bom. lá. A gente só vai separar. A gente queria até que vocês, principalmente se estão em maior número, pudesse se já tivesse a formação de trios, né? Porque vão ter que formação de trios, né? Não temos saída. Pode ser que um ou outro forme duplas, mas nunca trabalhar sozinho. Mas este dupla somente quando realmente não tiver condições mesmo. Normalmente são trios, porque precisamos, vai ser dessa forma por causa de todo o processo que nós estamos passando de crise, tem que ser realizado assim. Eu, particularmente, quando participava das outras clínicas integradas, eu fazia exigência, eu particularmente, tá? Que seriam somente duplas. Sempre duplas, nada de trios. Contudo, como nós estamos passando por essa situação ainda, nós temos que realmente dividir em trios. E esses trios vão atender praticamente um paciente só durante o período. Eles não vão poder chamar 2 pacientes, pelo menos é a instrução que nós tivemos agora. Pode ser que ocorram mudanças durante todo o semestre, ou seja, se houver um equilíbrio da pandemia, sei lá, se realmente a vacinação atingir todo mundo e estiver estabilizado, pode ser que a gente obtenha, talvez, a possibilidade de trabalhar com maior número de pacientes, ou seja, 2 pacientes no período da manhã, para que possam ser trabalhados pelos colegas. Porém, isso não está só na nossa dependência, nós temos que ficar aguardando. Oi, Camila? Para saber o que acontece, entendeu? Mas, assim, realmente todos vão estar lá, acho que o 9º e 10º semestre, que parece que só uma aluna que é do 11º. Nós vamos distribuir de uma forma que realmente fique uma certa distância entre os grupos. A gente só pede que, na verdade, não tenha muita conversa, porque o pessoal fica conversando muito, ficam muito próximos entre si. Isso aí vai complicar um pouco a nossa organização e nossa visão dos grupos como um todo. Mas isso, qualquer coisa, a Suzana conversa com vocês, porque ela põe vocês na linha. Ela vai colocar na linha, major aí. É na chibata, meu filho. Aí, Ai, meu Deus do céu, tem que aguentar. Nós somos calminhos. Os dois aí. Nós somos subalternos. Subalternos. Nós ajudamos. Agora o bom é que tem o Roberto aí, os Guihara. O Roberto está sem o som dele, acho, mas ele concorda com a gente. Nada, ele mesmo concorda com a gente que você é um excelente chefe. Roberto é tranquilão. Mas tá bom. Acho que era isso, né? Tá bom? Se tiver mais alguma pergunta... A gente vai ver quem está quem está no chat, né? Que deixou aí as... Espero que ninguém tenha saído antes, né? Porque eu vou interromper a gravação. Agora. Falta mais alguém para colocar o nome? Acho que não. A aula vai ficar disponível no AVA, né? Vai. Eu vou interromper agora a gravação. Então, obrigado a todos. Espera aí.
Lembrando, semana que vem, 8h50, aula de anatomia periodontal. Talvez eu abra a sala um pouquinho antes, eu já separei, na verdade a sala já está com o link a partir das 8, mas eu vou abrir umas 8h40. E é isso. Aí depois a gente já passei